professora Elisa Prates e estarei trabalhando com vocês no decorrer da disciplina de Dinâmica Natural dos Processos do Meio Físico. Na unidade 1, eu trouxe um convidado, o professor Wellington Barbosa da Silva, especialista em processos geológicos e geomorfológicos, que irá conversar com vocês sobre a história do planeta Terra. Então, vamos voltar com ele um pouquinho nas eras do nosso planeta. Professor Wellington, Olá. O que você tem a nos dizer acerca dessa temática? Bom, a história da Terra é uma história muito curiosa, muito interessante. O planeta que nós temos hoje, e que nós vemos hoje em dia nós temos tecnologia para ver o planeta Terra, inclusive do espaço. E percebemos como ele é formado, como ele tem uma dinâmica de suas águas, de suas terras. Ele não se parece nada com aquilo de quando ele foi formado. Inicialmente, o planeta, quando ele começou a sua existência, quando ele estava sendo formado, ele era uma imensa bola de fogo. Tá? Não fogo como o Sol, mas uma imensa bola de material fundido, de magma. Então, nós podemos separar esse período em um éon. Tá? A Terra tem pelo menos 4 éons. Esse primeiro éon nós chamamos de Adeano, o éon do inferno. Não um inferno no sentido religioso, mas um inferno no sentido de que estava todo aquele material muito quente e um material que estava se mantendo quente, principalmente pelo impacto de materiais vindos do espaço. Então você tinha meteoritos, meteoros, toda a infinidade de materiais. O choque desses materiais mantinham esse material superaquecido. E, inclusive, é muito interessante notarmos que foi durante esse período que muitos cientistas acreditam que começou a vir para cá, a entrar no nosso planeta, ainda que um planeta muito quente, a água, né, em forma de gelo. Então, no decorrer de aproximadamente 500 milhões de anos, vocês vão até notar que existem muitas referências na internet, em livros, que vocês vão ter alguma variação nesse período, nessas idades. Tá? Mas num período de aproximadamente 500 a 600 milhões de anos, toda essa bola fundida, de material fundido, tá? De rochas fundidas, ela começou a se solidificar. Então, ao final de aproximadamente 500 milhões de anos, você tem a formação de rochas sólidas. Você não tem mais aquela rocha líquida, fundida, você tem formação de rochas sólidas. Inclusive, com essa formação dessas rochas sólidas, você tem a formação de mares. Tá? Então, essa diferenciação entre um planeta extremamente quente, uma era extremamente quente, que nós chamamos de Adiano, para um outro período, para uma outra época, uma outra fase, na verdade, nós mudamos de éon. Então, do éon Adeano, nós mudamos para o éon Arqueano. Um éon onde você tem mares, muitos mares, e você tem, inclusive, a existência de vida. Tá? Não a vida como nós conhecemos hoje, com grandes animais, grandes plantas e uma diversidade muito grande de vida. Mas você tem uma protovida, uma vida muito simples, tá? Adaptada às condições do clima aqui, né? As condições de formação das rochas e principalmente da atmosfera. Uma atmosfera que era completamente aversa à nossa vida hoje em dia. Uma atmosfera que era feita de gases como o gás carbônico, uma atmosfera feita somente disso daí, e que esses seres procariontes, na verdade, eles eram adaptados a essa vida. Inclusive, nós temos alguns indícios desse tipo de vida em algumas praias da Austrália, algumas praias do mundo. Esses vestígios nós chamamos de estromatólitos. E por muito tempo, por todo o éon que nós chamamos de Arqueano, você teve essa vida e você teve mudanças graduais, né, das condições do nosso planeta. Então nós passamos para uma outra fase do planeta, onde você começa a ter a existência de uma vida um pouco mais complexa. E essa vida mais complexa se dá pelas mudanças ambientais e pelas mudanças principalmente na atmosfera. E você começa a ter a existência de seres eucariontes. Nós estamos no éon proterozoico. Tá? Nesse éon proterozoico é muito interessante. Por quê? Essa forma de vida começa a produzir oxigênio. Então começa a transformar a nossa atmosfera, o nosso ambiente, num ambiente mais oxidativo. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque você começa a ter formação de grandes depósitos minerais.
Tá? Minerais que acabam se juntando com esse oxigênio que está livre no ar e formando algumas jazidas. Tudo isso que eu falei para vocês se passa em anos, aproximadamente 4 bilhões de anos. Tá? É quase a totalidade da idade do nosso planeta, que tem 4 bilhões 570 milhões de anos. Muito tempo. Tá? Então, esses 3 primeiros eons tomam quase toda a história do nosso planeta. Após esse eon que nós chamamos de Proterozoico, nós temos o eon Fanerozoico. Esse eon Fanerozoico ele é muito interessante porque você tem uma diversidade muito grande, uma dinâmica muito grande do planeta, você tem várias extinções, você tem, para nós, é muito importante isso daí, porque no período Mesozoico você tem separação dos continentes, você tem essa separação que nós hoje conseguimos entender com a placa sul-americana e a placa africana. Você tem aqui no Paraná, na bacia do Paraná, que pega os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e alguns outros estados aí, você tem a formação da bacia do Paraná e você tem extravasamentos de lavas nessa bacia. Você tem, na época, um período que nós chamamos de Cenozoico, que é um período que é um período mais recente, você tem a existência da vida, até hoje em dia. Hoje em dia nós estamos num período que nós chamamos de Quaternário. Existe alguma discussão sobre esse período Quaternário, porque alguns cientistas acreditam que nós já saímos do período Quaternário e passamos para um período chamado de Quinário. Mas isso é uma outra discussão para uma outra hora. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Tenho certeza que foi muito útil para os alunos. Agora vamos iniciar o segundo tempo da unidade 1 e a temática é Mineralogia, a ciência que estuda os minerais. O professor Barbosa vai continuar com a gente na tentativa de repassar para vocês um pouquinho acerca do conhecimento dessa ciência, principalmente no sentido de reconhecimento a olho nu dos minerais, ou seja, a gente vai trabalhar com as propriedades físicas desses minerais. Professor Wellington, como você classificaria um mineral? Quais as propriedades para eu classificar um mineral? Bom, como você mesmo falou, a ciência que estuda os minerais é a mineralogia. Os minerais, nós podemos classificá-los como sendo materiais formados naturalmente, tá? Então seriam de processos inorgânicos. Eles têm uma estrutura interna bem ordenada, e você tem uma fórmula química que é básica, praticamente, que ela não muda, ela não tem grandes alterações. Tá? Apesar de que alguns minerais eles têm algumas mudanças na fórmula química, mas são poucas. Né? O que acontece com os minerais? É muito importante nós entendermos bem os conceitos de minerais para que nós não possamos fazer uma confusão, tá, com esses conceitos. Esses dias mesmo eu estava lendo um livro, e o livro falava que, uma revista, não me lembro, que falava que uma nutricionista receita sais minerais, receita minerais para as pessoas. Né? Aí ela fala que tem que ter ferro, fala que tem que ter magnésio, mas esses daí são compostos, não são minerais. Então as pessoas às vezes usam esse termo de mineral de uma forma errônea e uma forma muito abrangente. Né? Eles tentam falar que os minerais é isso e aquilo. Tá? Mas não é isso. Você tem substâncias que são orgânicas, por um exemplo, que têm uma fórmula química igual a de um outro mineral. Só que, como eu falei inicialmente, os minerais eles são formados por processos inorgânicos, não processos orgânicos. Então, se você vai ter um marfim de um elefante, por um exemplo, ele pode ter ali a mesma fórmula química e até uma estrutura muito parecida com a dolomita, um exemplo, né? Que também é um carbonato de cálcio. Porém, o marfim do elefante é orgânico, né? E a dolomita não. Então você tem algumas pequenas variações e você tem que prestar muita atenção nisso daí. Tá? Outro fato importante, que é muito curioso na mineralogia, é o seguinte: 96% de todos os minerais que você encontrar aqui na superfície da Terra, ou muito próximo da superfície da Terra, vão ser formados de silício. Por quê? Inicialmente na primeira aula, eu até falei um pouquinho sobre a formação da Terra, tá? De modo bem resumido. E se eu pegasse essa Terra e fatiasse ela no meio, tá? Nós iríamos ver algumas mudanças, assim, alguns estratos no interior da Terra, desde o núcleo até essa parte que nós temos que está solidificada, né? Que nós chamamos de litosfera.
Então, o que nós notamos na Terra? Que você tem um núcleo que tem materiais muito pesados, você tem um manto que tem material que ele tem um peso um pouco menor que o do núcleo, mas um pouco maior do que está na superfície. E mais para a superfície você tem muitos minerais silicatados, materiais leves e materiais que estão ligados muitas vezes ao oxigênio. Então, muitos dos minerais que nós encontramos aqui, eles vão vir dessa parte mais externa, tá? E esses minerais são formados basicamente, eu tenho dentro da sua formulação, silício. Tá? E, óbvio, não é porque eles vêm do núcleo da Terra e às vezes nós enxergamos a lava ali saindo, né? Às vezes a gente consegue enxergar alguns vídeos, que aquele material é todo homogêneo e todo igual. Não. Você tem diferenças químicas dentro do interior da Terra, dentro do manto, né? Principalmente de onde está vindo o material, e você tem também diferenças na fase de resfriamento desses materiais. E esse resfriamento é muito interessante, porque diferenças no resfriamento acabam gerando e desenvolvendo minerais de formas diferentes. E daí nós temos uma diversidade muito grande de minerais aqui, com formas, tamanhos, cores e tudo mais. Tá certo, professor. Vamos exemplificar. Um mineral, então, para ser considerado mineral, ele precisa ser formado onde? Na natureza. Todo arranjo de elementos químicos pode ser considerado mineral? Não. Quando, por exemplo, as pérolas formadas no mar, o marfim, não são considerados minerais, porque eles são orgânicos. Os minerais são arranjos de compostos químicos inorgânicos. E eles tendem a seguir um arranjo de composição química ordenada e repetitivo. Eventualmente ocorrem quebras nesse padrão repetitivo, que é o que gera clivagem nos minerais. Então, ocorreu uma quebra, gera clivagem. Outros minerais têm um arranjo químico mais forte, caso do diamante, e esses pontos de clivagem eles aparecem, mas menos evidentes. Além disso, eles podem ser enquadrados dentro de sistemas cristalinos, como, por exemplo, o sistema cristalino hexagonal. Eu tenho aqui uma amostra de berilo, é um mineral muito usado nas joalherias, as mulheres gostam bastante, e ele tem um plano hexagonal. Então, o hexagonal é um tipo de sistema cristalino onde os minerais se encaixam. Além disso, a gente tem outras propriedades físicas nos minerais. O professor Barbosa vai me ajudar a colocar, a expressá-las para vocês. Eu começo apontando algumas. Caso da cor, é bem importante, vocês devem tomar nota. Que cor tem esse mineral? É um mineral rosa. A gente vai observar se esse mineral tem clivagem ou fratura. Por exemplo, uma fratura, eu não vou ter planos, segmentos retos, como a gente está vendo aqui. A gente vai ter uma marca de fratura mesmo, como se eu tivesse quebrado, sendo uma bem comum avistada no quartzo, a fratura conchoidal. Professor, que outros aspectos físicos nós devemos avaliar nos minerais para tentar reconhecê-los? Alguns aspectos até que você começou a falar aí, que são muito interessantes, é isso aqui, ó. Você tem hábitos. Os minerais surgem conforme alguns hábitos, né? Então aqui você vai ter um hábito que é desse berilo aqui, um hábito prismático. Você tem esse hábito aqui, ó, desse amianto. Ele é um hábito mais fibroso, né? Ele tem um hábito mais fibroso. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui é um talco, né? Esse aqui ele vai ter um hábito, a princípio está parecendo um hábito mais placoide. Ele, não sei se vai dar para pegar bem na câmera aqui, mas ele tem um hábito que ele está dividido em algumas placas. Qual o outro hábito aqui que nós podemos notar? Esse aqui eu acho que talvez seja uma massa cristalina, né? A ausência, né? Interessante, a gente está falando sobre também a ausência de hábito, né? Ele não tem cristal de quartzo. Se nós compararmos aqui, são materiais diferentes, quimicamente são diferentes, tal. Só que aqui você realmente vê, aqui você vê alguma forma conhecida, aqui você não vê forma nenhuma, né? Aliás, a forma é uma característica muito importante dos minerais, né? Sim, sim. Os minerais eles têm que ser enquadrados, além desses sistemas cristalinos, eles precisam ter uma forma e um hábito. São poucos os minerais que não seguem esse padrão, ou às vezes esse padrão está escondido. É muito interessante notar também a questão de dureza, né, desses minerais. Esse mineral que está saindo aqui em fibras, ele é muito menos duro do que esse aqui,
né? Isso aqui é um material muito duro. Então, e existe uma escala para ver essas durezas. Porque não adianta falar que é menos duro ou mais duro. Eu tenho que ter alguma referência, né? Exatamente. Essa escala é chamada escala de Mohs. É uma Sim. escala que varia de 1 a 10. O 1, a gente tem esse mineral aqui, que é um mineral que ele risca facilmente. Isso com a unha aí. Risca com a unha e até mesmo com minerais, com objetos menos duros que a unha. E é o talco, que é muito usado no nosso dia a dia. Na escala 5, a gente tem o vidro. Então, se você pegar uma placa de vidro, você vai saber que aquela dureza é 5. O quartzo, que é esse mineral aqui, hexagonal, bem bonito, ele vai encaixar na dureza 7. É bem duro. E a dureza 10, que é a dureza máxima dessa escala, é o diamante. Então, o diamante é o mineral mais duro que a gente tem, ele encaixa no 10. E outro, acho que algo que é muito importante nós acabarmos falando, é o emprego desses minerais na indústria, né? Porque nós acabamos se utilizando desses minerais. É óbvio que nós temos alguns minerais para exemplificar para vocês, e dentre esses minerais, esse aqui que eu gosto bastante, esse aqui é um amianto, conhecido como amianto, e hoje em dia ele é proibido se utilizar. Por quê? Você pega essa fibra aqui, essa fibra é muito fina, tá? Ele se escapa em fibras muito finas. Se você aspirar essa fibra, né, se você estiver trabalhando com ele e quebrar esse mineral e ele for ficar em suspensão no ar, essas fibras você pode respirar. Quando ela entra no pulmão, ela corta os alvéolos pulmonares e causa a asbestose, que nós chamamos, né? Uma doença que acaba provocando a insuficiência pulmonar e dá uma série de problemas para a nossa saúde. Mas é um mineral muito útil, né? Ele tem propriedades aqui físicas de combate. Ele não os bombeiros utilizavam muito esse mineral, né, para fazer as roupas, porque ele não passava ele conseguia ser um material isolante. Então é um exemplo de aplicação dos minerais no nosso dia a dia, aí, né, nos nossos materiais e tudo mais. Correto, professor. O mesmo acontece com a mica. A mica é um excelente isolante térmico. Todo poste de iluminação ele tem mica para isolar. E as meninas que gostam de fazer pranchinha no cabelo, fiquem sabendo que dentro da sua pranchinha você tem a mica. É isso. Com a aplicabilidade dos minerais na indústria, nós encerramos a unidade 1 sobre minerais e a história geológica da Terra. Eu peço que vocês procurem seguir o roteiro do livro didático para a classificação das propriedades físicas dos minerais em função do tempo. Nós não temos esse tempo agora, mas vocês podem fazer isso em casa tranquilamente. Muito obrigada pela atenção. É isso.